a presidente da comissão, a doutora Suzy Paula Duarte Cruz Kleber. E eu agradeço a presença de todos e também do nosso palestrante, que vai falar de um tema relevante hoje aqui, de uso capião extrajudicial, o doutor Henrique Ferraz Correia de Mello. Meus agradecimentos, doutor Henrique, e uma excelente palestra a todos. Eu passo a palavra agora para a doutora Suzy. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui, estamos pela Comissão de Direito Condominial, Imobiliário e Condominial da OAB Santana, para mais uma palestra brilhante, temas relevantes, trazendo muitas dicas aí para os nossos colegas advogados. E hoje quem nos brinda aqui é o doutor Henrique Mello. Ele é tabelião do Cartório de Registro de Imóveis de Itapevi e vai nos dar o caminho das pedras aí para fazer uma usucapião extrajudicial. Quero desde já agradecer a presença de todos que estão aqui. Temos muitos inscritos na OAB Santana, meus colegas de outras comissões, o doutor Igor, o doutor Arthur, que são da Comissão de Processo Civil da OAB Santana, os meus membros, doutor Carlos, Liz, doutor Hamilton, doutor Luiz Gustavo, eu não quero ser deselegante, não falar dos demais, o pessoal do grupo de estudo, a Cristina, o doutor André Zalkman, Carlos Campanhã, que faz parte do nosso grupo de estudos e também é membro daqui da comissão, aos demais que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou deixar vocês com o doutor Henrique, que tem muita coisa para falar e, com certeza, todos nós ganharemos muito conhecimento hoje. Doutor Henrique, boa noite, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Boa noite a todos. É com imenso prazer que estou aqui, aceitando o convite da OAB. Seu som está bem baixinho, doutor. Boa noite a todos. É sempre um prazer, estar junto com a OAB para poder debater assuntos de interesse coletivo. E esse assunto da usucapião extrajudicial, tenho certeza que os senhores vão degustar, vocês já devem ter noções ou até conhecimentos mais do que eu sobre isso, com profundidade, de forma que eu pelo menos, eu tenho por hábito muito interagir com o público. Eu não estou aqui para poder ditar regras ou procedimentos, vou apenas tocar em pontos que têm assim surgido no cartório, que dizem respeito à prática, que a gente tem, e alertar vocês, tanto quanto possível, sobre o que podem e devem fazer para que o processo chegue a um resultado mais rápido e mais seguro possível. Então, é isso, eu tenho uma experiência... Eu não escutei direito. Alô? Pronto, fechamos. Alguém estava com o microfone aberto. Pronto. Pode continuar, por favor, desculpe. Imagina. Eu tenho uma experiência boa em vara de registros. Eu fui juiz aqui na capital. Estou falando aqui, mas eu estou falando de Mairinque, fui advogado muito tempo e sou oficial de registro de imóveis hoje em Itapevi. Eu adoro a matéria de registros públicos, sempre me debrucei em relação a ela, e tenho aqui algumas coisas para dizer para vocês, com essa experiência que eu tenho, junto também à prática cartorial aqui do registro de imóveis. Então, acho que vai ser bem proveitoso para vocês e para mim trocarmos experiências, e é sempre bom ouvir os advogados também do outro lado para saber o que a gente pode fazer para aprimorar. Bom, feitas as breves considerações, que são apenas preliminares a respeito da minha pessoa, enfim, do prazer de estar aqui, eu tenho só para dizer a vocês que a usucapião extrajudicial é um procedimento, mais precisamente falando, é um processo extrajudicial de acertamento de uma área e de sua titularidade com base na posse longeva, qualificada e ininterrupta sobre o bem imóvel. Então, isso aí vocês já devem saber. Eu posso só dizer que é um processo que diz respeito a uma relação jurídica que é travada entre alguns protagonistas
que atuam no processo, entre eles o advogado. Nós, de um canto aqui, tratamos do processo, existe o tabelião, né? E existem também os eventuais interessados, aqueles responsáveis que prestam informações, como são os responsáveis técnicos, né? Bom, das questões que mais nos afligem, elas dizem respeito praticamente fundamentalmente ao requerimento. O artigo 3º do provimento 65 diz quais são os requisitos do provimento. Esses requisitos não são de dificuldade de compreensão, eles são muito simples, eu não vou ficar repetindo o que eles representam, enfim, não vou aqui dizer a que eles se referem, e vou dizer quais são os pontos que costumam dar discussão em termos de travamento do processo, né? O primeiro ponto que eu posso falar para vocês, que é importante a gente tocar no assunto, diz respeito à data das benfeitorias, ou seja, os processos, a inicial vem, geralmente com aquela costumeira, com aquele costumeiro fraseado, dizendo assim, o autor está na posse há mais de 20 anos, ininterrupta e pacífica, sobre o imóvel assim, assim, e acaba por aí, né? E a gente tem, de acordo com o provimento, que tomar conta da relação das benfeitorias, construções e datas em que elas se realizam. Isso tem a ver com a teoria da substanciação que vocês conhecem, né? Onde nosso processo ele diz respeito, ele demanda, né, uma descrição mais pormenorizada dos atos possessórios e da sua origem. Então, isso é uma das questões que geralmente ocorre e a gente tem que, na nota devolutiva, pedir para que o apresentante, então, emende o requerimento para constar as datas das benfeitorias e sua realização. Isso é um ponto que geralmente pega muito, tá? Outro ponto que pega muito, que a gente tem também se defrontado, diz respeito à qualificação dos antecessores na sessão de posse. O nome e estado civil de todos os possessores anteriores, né? Nós temos várias vezes nos defrontado com alguma dificuldade dessa natureza. As partes, os apresentantes, geralmente oferecem um requerimento, declinam quem são os antecessores e não os qualificam. Nem sempre será possível qualificá-los, né? Nós sabemos que, às vezes, há dificuldade de qualificação e, nesse ponto, a gente tem que atenuar a exigência. Mas isso geralmente acontece e isso atrasa um pouco o processo. Outro ponto que geralmente gera dúvidas diz respeito aos confrontantes. Quer dizer, quais são os confrontantes? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu achei que saiu aqui a minha... Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Tá. Diz respeito aos confrontantes, né? Geralmente, a gente recebe requerimentos onde constam confrontantes possuidores, não os confrontantes que a gente chama de tabular, né? Aqueles confrontantes tabulares, aqueles que estão no registro, na tábula predial. O que isso significa? Que o advogado, antes de entrar com o requerimento, ele tem que diligenciar buscas em cartórios sobre os titulares das matrículas confrontantes, matrículas ou transcrições. Por que isso? Porque eles são os principais e diretamente atingidos pela ordem do usucapião, pela ordem que eu digo, o reconhecimento do usucapião, né? Então, se eu vou fazer usucapião de uma área, eu tenho que ter certeza de quem são os vizinhos que fazem confrontação e não apenas aqueles que estão na posse, né? E aqueles que estão na posse, evidentemente, devem ser aqueles que têm a posse com ânimo de dono, não aqueles fâmulos da posse, como vocês sabem bem, os locatários comodatários, eles têm a posse, mas eles não são chamados ao processo. Bom, outra coisa que costuma também pegar muito no processo diz respeito à necessidade de descrição da área do usucapião.
muitos se perguntam se é necessário fazer a descrição quando eu tenho uma matrícula que oferece todas as medidas, área, distância da esquina mais próxima. Então, ela estaria, vamos dizer assim, dentro dos nossos conceitos, absolutamente em ordem, de forma que não haveria necessidade de realização de um levantamento topográfico. Eu tenho, por experiência, né, que admitir que, por medida de segurança, a gente deva fazer um levantamento, ainda que a matrícula seja boa, porque a ocupação pode extravasar a matrícula ou pode até chegar a um ponto de que não coincide com aquilo que está descrito na matrícula. Vou dar um exemplo aos senhores, que diz respeito a um levantamento onde a distância da esquina mais próxima acarreta um deslocamento da ocupação em cima do registro. Aí se perguntam, e como é que a gente pode verificar esse deslocamento? Só com uma perícia? Eu diria, não necessariamente, porque é possível fazer uma sobreposição de planta, ou seja, pegar a planta do loteamento e sobre ela se sobrepor a planta da usucapião em transparência e verificar se a distância da esquina mais próxima coincide com aquela que está no loteamento. E a planta do loteamento, diria do loteamento regular, do loteamento inscrito, né? Ela é a base do registro. E, por ser a base do registro, a gente se fia nela para poder sobrepor a planta do levantamento físico. Então, é preciso tomar cautela em relação a essa situação de que, olha, se eu tenho uma matrícula boa, não há necessidade de levantamento. Eu acho que, por medida de cautela, é bom a gente ter isso em mira, né? Agora, vocês podem se perguntar, isso vai atrasar o processo, isso acaba atravancando o processo? Eu diria para vocês o seguinte, olha, o processo é como um automóvel. Se eu imprimo muita velocidade, dentro de uma estrada acidentada, os meus riscos são bem maiores de acidente do que andando, né, numa velocidade mais reduzida. E o processo é a mesma coisa. Se eu tenho uma estrada acidentada, ou seja, eu tenho registros irregulares, eu tenho áreas que não estão bem descritas na matrícula, não tem descrição boa nas transições, eu tenho uma área acidentada, então eu tenho que ter mais cautela, eu tenho que fazer buscas melhores nos registros de imóveis. Eu falo em registro no plural porque nem sempre a gente encontra toda a base imobiliária no registro atual, que ele pode ter sido o ofício registral pode ter sido instituído há pouco tempo, ele pode estar sucedendo a outras serventias extrajudiciais mais antigas e ter que se fiar em registros mais antigos. Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, em dizer, não, nós temos que agir com o processo mais rápido. E será que o processo mais rápido é o melhor? Não quer dizer com isso que eu esteja dizendo ou apregoando um processo tartaruga, onde ele não anda de modo nenhum. E até porque o oficial não tem interesse em andar com um processo com uma velocidade tão baixa, na medida em que isso vai causar acúmulo de serviço no cartório. E nós, da serventia extrajudicial, nós temos interesse em dar a solução mais rápida possível para o processo. O que, comparando com o judicial, isso é uma vantagem, porque no judicial, vocês sabem bem melhor do que eu, o processo de usucapião tende a demorar mais, né? É quase que invariável fazer uma perícia, geralmente há prova testemunhal a ser produzida em audiência. Então, nós no processo extrajudicial, nós temos uma abreviação que eu vou contar para vocês, vamos dizer, é uma das dicas aqui da nossa palestra que poderão ajudar vocês a dirigir melhor esse automóvel e chegar num resultado melhor, num final de viagem melhor. Se eu tenho também uma pista excelente, ou seja, com matrículas super bem definidas, eu tenho planta memorial bons, enfim, eu tenho uma situação bem melhor do que aquela que é das situações irregulares, onde na minha comarca eu me defronto muito, né? Nós temos 70% dos loteamentos são irregulares, então os processos de capião lá são mais acidentados, são mais complexos, né? Mas se eu tenho
uma base territorial mais estruturada, melhor definida, eu tendo a correr mais, evidentemente, eu vou correr mais do que aquele que tem uma estrada acidentada. Agora, não quer dizer com isso que eu deva correr a uma velocidade de uma Fórmula 1, também porque o exagero pode trazer outros tipos de acidentes. É dosar essa linha, né, mediana, que é, vamos dizer assim, o objetivo maior nosso, acho que tanto de vocês, advogados, quanto de nós, eventuários do extrajudicial. Bom, nós temos também dificuldades, às vezes, de busca das titularidades dominiais nessas regiões menos regularizadas. Como eu disse há pouco, as certidões, então, elas não podem se limitar simplesmente à busca de registros em nome de determinadas pessoas, né? E isso vale tanto para a usucapião extrajudicial no interior, onde nós temos áreas rurais com indefinição de divisas, quanto para a usucapião em áreas urbanas mais consolidadas, como é a própria capital de São Paulo. Então, a titularidade dominial é fundamental, a gente tem que dar buscas em relação a isso, nem sempre a gente consegue, e isso pode, às vezes, dar um ritmo mais lento ao processo. E essas buscas não se limitam, evidentemente, ao nome das pessoas, elas devem ser também centradas e até melhor, devo dizer a vocês, que sejam feitas em relação aos imóveis. Então, se eu tenho um lote de número 5 da quadra 10, num loteamento determinado, eu tenho que fazer uma busca em relação a esse lote 5 da quadra 10. Mas eu tenho hoje um endereço que diverge daquela descrição que está na matrícula ou no próprio compromisso de compra e venda. Essa descrição que eu tenho hoje, se eu fizer busca em relação a ela, eu poderei passar no que diz respeito àquelas inscrições históricas. Então, as buscas têm que ser muito amplas, né? Se eu vou a cartório fazer busca de registros, eu tenho que fazer busca de registro em nome de pessoas e em nome de coisas, que eu quero falar, e de identificação do bem imóvel. E essa identificação tem que ser a mais exauriente possível para que não surta daí nulidade no processo, ou seja, chamamento de pessoas que não seriam necessárias, que aí isso não dá nulidade evidentemente, mas deixar de chamar as pessoas que seriam necessárias e que não foram. E aí, no caso, realmente gera problemas ao processo, você sabe melhor do que eu. Ninguém quer que, depois de fim de um processo judicial, surja uma ação de anulação de todo o processo, porque não houve chamamento de alguém que deveria ter sido e não foi. Então, é por isso que a gente tem que ter essas cautelas, e é por isso que isso geralmente costuma pegar um pouco mais nos processos extrajudiciais, tá? Bom, já falei da sobreposição de plantas, e uma das situações que eu falei que devem ter em mira é a distância da esquina mais próxima, justamente nos imóveis urbanos. Nos imóveis rurais, como há georreferenciamento quase em todas as situações, né, nós nos fiamos aos pontos georreferenciados e que são certificados pelo INCRA, né? O INCRA verifica a sobreposição das áreas, então dá uma segurança maior na planta do usucapião. O que eu posso sugerir a vocês quando vão entrar com o usucapião extrajudicial? Primeiro, coletar os documentos da posse, evidentemente, se há justo títulos, quais são os documentos que comprovam a mansuetude da posse, né? Quais são os comprovantes que a gente pode juntar, que são os demonstrativos de despesas, pagamento de luz, água, IPTU, durante todo o exercício da posse no lapso prescricional. Esses documentos vão servir de base como prova documental da posse longeva, pacífica e ininterrupta.
o que eu aconselho sempre é ir ao local do imóvel, junto com o topógrafo ou o próprio profissional, e, se possível, que é, vamos dizer assim, o melhor dos mundos, é estar acompanhado do próprio tabelião ou preposto que ele faça às vezes. Aquela pessoa que vai do tabelionato de notas, que vai ao local, ela vai poder atestar que o levantamento que foi feito corresponde àquilo que existe na área. E, com isso, vocês vão ganhar em termos de tempo para evitar uma perícia lá na frente, né? Coisa que não acontece no judicial. Então, isso é uma dica que eu faço para que vocês, quando forem fazer o levantamento, já convidem aí o preposto ou o próprio tabelião que lhes acompanhe e possa aí fazer a própria diligência no local. O provimento 65, ele diz que é uma faculdade do tabelião ir até o local, mas eu vejo que é de interesse do tabelião e de nós aqui do Registro de Imóveis fazer uma ata notarial que dê realmente aquela amplitude, aquela segurança que a gente precisa. Isso qual é a principal função da ata notarial, se não atestar a existência da posse no próprio local, né? Muita gente critica, será necessária a ata notarial? Para que serve a ata notarial? Mas a ata notarial, ela serve justamente para isso, para dar ao oficial registrador aquela segurança que o juiz tem na hora que nomeia um perito, né? Para poder fazer uma atestação do local, a sua coincidência com a descrição, e ali colher a própria prova, né, testemunhal, através de declarações de testemunhas, que também o provimento leva a crer que é uma faculdade, e eu acho que isso é uma necessidade. E, se vocês tiverem a oportunidade de reunir essas provas que eu estou dizendo a vocês, que podem ser feitas já na ata notarial, eu acho que vocês tendem a ganhar muito tempo. Evidentemente que a gente não tem uma receita global, a gente não tem uma fórmula que possa ser adotada para todos os cartórios. Eu estou falando na minha situação, que isso representa, para mim, um grande avanço em termos de tempo e de segurança. Mas pode acontecer que um outro cartório diga, não, apesar da ata notarial, eu vou nomear um perito, né? E a lei 6.015, né, com a introdução, com as alterações que foram feitas pelo Código de Processo Civil, ela mesmo permite que o oficial faça diligências, né, futuramente, a despeito do que constou da documentação que lhe foi exposta pelo interessado. Então, eu vejo como um dado positivo essa ata notarial, se for feita nesses moldes, né? Agora, se for uma ata notarial onde não há testemunho de ninguém, onde o tabelião não foi ao local e ele apenas reproduziu a documentação que existe, ou ele apenas juntou essa reprodução, melhor dizendo, junto à ata, dizendo que deu a sua atestação sobre a documentação juntada, que o requerente foi lá, declarou que está na posse, enfim, eu acho essa ata notarial, em termos de prova, ela é muito, eu diria, ela é muito discutível, e eu acho que aí o oficial de registro de imóveis tenderá a determinar a realização de perícia e tenderá a determinar a realização de uma audiência de instrução e julgamento. Eu acho complicado. Da minha parte, eu tenho já com o tabelião, vamos dizer assim, um diálogo muito bom, e ele tem feito atas notariais nesse sentido, e a gente tem avançado muito em termos processuais, né? Eu não prefiro a perícia, não prefiro a audiência de instrução, eu prefiro que a ata notarial seja a mais completa possível. E ainda porque a ata notarial poderá incluir os documentos da posse. E até, eu diria, é sugestivo que isso aconteça. Desculpe, estão aqui me tocando o celular e eu deixei de travar.
desculpe. Então, voltando ao nosso assunto, eu tenho que a ata notarial ela pode servir de base para a auscultação judicial e substituir essas provas que geralmente acontecem em juízo. E pode aí, inclusive, e acho sugestivo que haja anexação de toda a documentação da posse, as certidões negativas dos distribuidores podem ser anexadas à ata, o tabelião pode atestar a conformidade dessas certidões com aquilo que se espera, que está na lei, que está nas normas. Então, isso dá mais segurança ao processo, né? E quanto mais elementos a gente tiver concentrando na ata, melhor. Isso é uma dica que eu dou a vocês. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, a gente pode continuar interagindo aqui. Eu estou aberto para vocês. O senhor quer que já vá, que eu vá passando os comentários aqui, perguntas, ou quer ao final? Não, as perguntas podem ser feitas agora ou ao final, como acharem melhor. Então, vamos lá. Já temos vamos aqui 2 comentários. A doutora Liz, que ela é membro aqui da nossa comissão e ela atua muito nessa parte extrajudicial, ela diz que as diligências no local deveriam ser obrigatórias, né? Até porque, aí, em complemento, não existe uma linha procedimental, né, comum a todos os cartórios, o que eu creio que acaba prejudicando muito esses procedimentos. E o doutor Jorge, ele fala lá de Barbacena, de Minas Gerais, e ele tem um caso em que o tabelião pediu para refazer a ata notarial, pois fizeram descrevendo as benfeitorias com base nos compromissos de compra e venda, documento de posse. Mas tal descrição foi feita de modo incorreto e irreal pelos vendedores na época. Constou, por exemplo, piscina, quando na verdade era um compartimento de cimento apenas, e não era uma piscina. Então, ele precisou refazer também. Então, esses aqui são os comentários no momento do senhor interagir. Interessante. Esse primeiro que foi dito, eu não entendi direito. Em relação à necessidade de diligência no local, o tabelião acha que não é necessário. Não, ela concorda, a advogada, que ela concorda com o senhor, que acha que deveria fazer a diligência, sim, e que a diligência no local deveria ser obrigatória. Sim. E não uma faculdade do tabelião. Eu entendo assim também, assim, afinal, a lei fala em atestar a posse, né? E o tempo da posse, melhor dizendo, aí tem muita gente que diz, mas o tempo, como é que ele vai atestar se o tempo é fracionado? Ora, também, como é que as testemunhas vão atestar se o tempo é fracionado? Né? Na realidade, o tabelião dá o testemunho de fé daquilo que ele está vendo, ouvindo ou sentindo. Então, se ele vai no local e colhe prova testemunhal, eu acho que é válido. Não há necessidade do registrador aí chamar todo mundo para ser ouvido novamente, a menos que ele veja na ata notarial alguma dubiedade, alguma obscuridade, né? E aí sim ele tenha que chamar mais alguém, enfim, vamos dizer, ele está aberto a isso. Mas fora disso, não vejo necessidade, né, de chamamento se a ata notarial estiver nesses termos. Agora, realmente, quando a descrição sai errada assim, né, da piscina, ele tem mesmo que se redimir, né? Porque acho que ele errou feio, né? Falar que uma piscina e não é, ele tem que retificar a ata, com toda certeza, né? E se foi feita uma benfeitoria há muito mais tempo, ele pode até descrever, olha, de acordo com o compromisso, é uma benfeitoria que foi feita lá atrás, mas que hoje não existe mais, porque existe um auto de demolição, que está sendo juntado aqui na ata, por exemplo, né? Que prova que aquela benfeitoria foi demolida e que agora foi construída uma outra, né? Uma outra coisa no lugar dela. Então, isso eu acho bacana, eu acho perfeitamente válido, e acho que a gente tem que buscar por isso, a gente tem que ir nesse caminho, né? De poder aí contar com a colaboração do tabelião de uma forma mais eficaz possível. E assim, o que eu também não cheguei a falar para vocês é que a gente trabalha
com colaboração aqui, né, no processo. A gente tem uma boa experiência com os advogados, porque a gente tem um compartilhamento de informações. E, diversamente do processo judicial, onde o advogado ele está preparado para o litígio e o juiz tem que manter uma equidistância muito grande, no processo extrajudicial existe uma aproximação muito maior. Então, os advogados vêm a cartório, a gente conversa, a gente orienta, recebe também sugestões. Então, a gente vai trocando informação e o processo evolui, que eu acho evolui mais abertamente, de uma maneira menos rígida, né? Uma maneira mais flexível. E isso também torna o processo, a meu ver, mais atraente. Né? Mas, Inclusive, só para complementar aqui, o doutor Jorge até falou que eles aditaram o documento da piscina, que não era piscina, mas não foi aceito, ainda assim não foi aceito. E o doutor Carlos Campanhã quer fazer um comentário, ou uma pergunta, pode falar, doutor Carlos. Boa noite, doutor Henrique, boa noite a todos. Está me ouvindo? Sim. Eu, além de advogado, sou leiloeiro. E não sei se o que eu vou perguntar foge um pouco do tema, mas volta e meia eu sou nomeado para fazer leilões na Justiça de direitos possessórios. E é o tipo de leilão que dificilmente tem resultado positivo. Até porque, quando surgem interessados, eu nem tenho como dar muita informação, porque num processo judicial onde foi penhorado os direitos possessórios de uma área ou de um imóvel, não tem documento nenhum nesse processo, né? E aí a pergunta que eu gostaria que eu dirijo ao doutor é, no caso de um arrematante que vem arrematar os direitos possessórios de um imóvel qualquer num processo judicial, ele vai conseguir fazer um uso capião, porque ele não vai ter nenhum documento de provar essa posse mansa e pacífica, etc, etc. a meu ver, depende da situação da posse, da prova que ele vai apresentar. Se a carta de arrematação é um justo título, né? Ele tem até os campeão ordinária para poder veicular o seu pedido. Ele tem também os campeão extraordinária, que independe do justo título, depende da situação, das circunstâncias, né? Das circunstâncias da posse. Ele estaria sucedendo aí o executado, né? O executado tinha a posse. Se o executado provavelmente não era titular do domínio, porque se fosse titular do domínio, ele teria o título, né? Como é direito possessório, ele está herdando, vamos chamar assim, um termo vulgar, né? Termos vulgares, ele está herdando a posse do seu antecessor, vai somar a sua posse a partir da carta de arrematação com a posse do antecessor, e ele poderá veicular os campeão ordinário ou extraordinário, dependendo aí da sua condição, propriamente, da sua legitimidade, vamos dizer assim, da sua própria natureza. Agora, pode-se objetar com isso também o fato de se tratar de uma arrematação de direitos possessórios, onde isso não há um justo título. Pode-se dizer, não, essa arrematação que foi feita em direitos possessórios, ela não teria o condão de fazer com que haveria uma transferência da propriedade em tese. Eu até acho mais coerente essa segunda vertente. Eu não entraria com uma usucapião ordinária se fosse dar apenas posse de direitos possessórios por meio de uma arrematação. Eu entraria com uma extraordinária se, caso eu tivesse tempo dos antecessores somado ao meu ou, eventualmente, só o tempo desses antecessores para poder completar aí a prescrição aquisitiva. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, eu arremato hoje direitos possessórios do executado. O executado está na posse do imóvel há 20 anos.
ou 15 anos, como hoje a lei determina os campeões extraordinários. Então, eu tenho a usucapião extraordinária, porque estou sucedendo na posse do meu antecessor, sem problema nenhum. Se fosse realmente uma arrematação de propriedade, né, a coisa seria diferente, porque eu não poderia herdar a posse do titular do domínio, porque eu estaria usucapindo contra o próprio título. Eu teria que contar o tempo de posse após a arrematação, né? Mas o que seria talvez inócuo se a matrícula estiver em ordem e a arrematação der registro. Se a arrematação não der registro, né, que acontece em alguns casos, onde o registro ele é totalmente irregular, a área não tem as medidas, enfim, ela não tem assim uma localização certa dentro de uma gleba, enfim, aí teria que realmente entrar com o usucapião, não tem jeito, né? Porque sendo impossível fazer uma retificação de registro, só me sobraria o usucapião. Então, em resumo, no seu caso, como eu estaria herdando direitos possessórios, eu teria sim o usucapião se, dependendo das circunstâncias, eu conseguisse uma posse do antecessor que me levasse ao período da prescrição sem qualquer turbação. Ok, Não sei se eu Carlos? atendi. Essa é a grande dificuldade, porque nós fazemos um leilão num prazo aí de 60, 90 dias, e no processo judicial que está expropriando aqueles direitos, não consta nada, né? Não tem documentação nenhuma, nada que diga, que traga ao processo nem a matrícula do imóvel, né? Em área maior, vamos dizer assim, né? Onde aquela posse estaria inserida, né? Então, é uma coisa realmente muito difícil, né, para que um investidor, alguém arrisque arrematar uns direitos nessas condições, né? Porque corre o risco de arrematar e nunca conseguir regular. Vai ter até a posse, né? O juiz vai entregar a posse para ele, vai dar um mandado de emissão na posse, vai tomar posse daquele imóvel, mas também correndo o risco de, sei lá, amanhã ou depois aparecer o dono da área lá e requerer aquela propriedade, né? Então, é uma coisa muito difícil. A arrematação de direito possessório ela oferece mais risco mesmo, porque teria que entrar com o usucapião, né? Evidentemente, isso tudo vai depender da prova, né, dos requisitos do usucapião. E se houver prova suficiente, muito bem. Se não houver prova suficiente, né, realmente aquela arrematação não vai surtir o efeito que o arrematante espera, né? Ele vai ficar sem o registro da propriedade. Mas, em determinado momento, ele vai acabar reunindo os elementos necessários, né, para aquisição do domínio. Supondo que ele tenha, vamos chamar entre aspas, herdado a posse e não tenha o tempo suficiente para entrar com o usucapião, após a arrematação ele poderá preencher os requisitos, né, exercendo a posse até o lapso prescricional suficiente para aquisição e entrar com o usucapião. Aí tem que fazer dessa forma, né? Dá para fazer isso? Dá, sem problema nenhum. Só que também tem outra situação, né? Se está se obtendo direitos possessórios, o valor do leilão, da arrematação, vamos dizer assim, ele é bem inferior ao valor do título que tem registro, né? Se eu estou fazendo uma arrematação de uma propriedade regular, a carta vai entrar sem maiores problemas. Agora, se eu tenho uma arrematação de um lote dentro de uma gleba cuja área é totalmente indefinida e incerta, a única expectativa que eu tenho é realmente de usucapião no futuro ou no presente, dependendo das circunstâncias passadas aí do antecessor. Obrigado, muito obrigado. Nada, imagina. Se tiver Vamos alguém lá, mais com situação uma pergunta, complexa. estamos às ordens. Continuando, doutor, por favor, doutor Henrique. Bom, quais são as outras questões que costumam pegar no processo, né?
nós temos as certidões distribuidores, as famosas certidões distribuidores. E, invariavelmente, na maioria das vezes, o titular do domínio já morreu, né? E o CPF e RG não existem na matrícula. Será que o advogado vai conseguir obter o CPF e RG do titular do domínio? No meu cartório, como eu estou agregado ao registro civil, né, das pessoas naturais, eu tenho mais possibilidades. Por quê? Porque eu consigo entrar no CRC, dar o nome do titular do domínio, vai aparecer o CPF, se dependendo da situação, e vai aparecer a filiação dele, ou seja, a filiação, que digo, a mãe dele, né, que a genitora, e vai surgir também aquela informação de que o CPF está suspenso ou cancelado. Aí, a partir desses elementos, eu posso conseguir o registro civil desse suposto titular do domínio, registro civil que eu falo de óbito, né? Ajudo o advogado a obter essa certidão. Se não estiver no meu cartório, eu posso materializá-la, se o advogado tiver esse interesse. Eu materializo a certidão e ela vai para o processo. Com base nessa certidão, o advogado pode, então, no distribuidor, não só o distribuidor civil, mas fazer uma busca de inventários, uma certidão negativa de inventários. Ele pode obter a relação de herdeiros e pode obter os endereços dos herdeiros. Isso dá mais segurança ao processo, embora a gente saiba que isso demanda um certo tempo, ainda mais tratando de inventário findo e já arquivado. Mas aí vocês podem se perguntar, será que a gente precisa de tudo isso, ir atrás do inventário, buscar herdeiro, relação, isso dá um trabalho, dá um trabalho enorme. Se puderem fazer isso antes de entrar com requerimento, melhor ainda, né? Que aí o tempo que foi gasto antes, ele vai ser economizado agora no processo. Então, já vindo com certidão do inventário ou certidão do inventariante, né? A gente pode chamar só inventariante se o inventário estiver em curso e deve chamar os herdeiros se o inventário não estiver, se ele já estiver findo, né? Então, a gente tem vamos dizer, esse dilema. Vamos já notificar por edital, porque não aparece nada, não tem RG, não tem CPF, ou a gente vai atrás do inventário e procura aí saber quem são os herdeiros, a qualificação para a gente poder notificar. Ora, tem uma situação que muito pouca gente leva em conta, que é importante. Se o titular do domínio faleceu e o herdeiro hoje ele é menor absolutamente incapaz, o lapso temporal pode ter sido o quê? Suspenso, né? Porque ele é prescrição. E lá no Código Civil, numa das normas da parte geral, diz lá expressamente que a prescrição não corre contra incapazes. Então, se a gente deixa também de obter uma certidão do inventário, não vai atrás da relação de herdeiros, não sabe quem notificar, corre-se o risco de uma nulidade do processo depois, por um herdeiro que diz assim, poxa, eu era menor, ou então o outro herdeiro dizendo que há um menor absolutamente incapaz, não foi chamado ao processo, que não poderia dar uso capião porque houve suspensão do prazo prescricional. Então, isso demanda uma certa cautela. Eu diria e sugiro que haja chamamento dos herdeiros, que haja chamamento do inventariante. Ah, vai demorar? Vai demorar. Mas quanto mais a gente fizer dentro de um espectro de maximização de resultado, quanto mais a gente puder fazer isso num processo determinado, quer dizer, mais benefício a gente vai ter nos outros processos, porque na hora de chamar os mesmos titulares do domínio, eu já vou saber quem são os herdeiros, sem necessidade daí de fazer novas buscas, né, em relação aos inventários, salvo evidentemente se houver necessidade de
obter uma certidão mais atualizada, se for inventariante aquele que foi chamado. Então, para não correr risco, eu chamo os herdeiros. Se eu chamar inventariante, eu vou ter que toda hora obter certidão atualizada do inventário. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, e digam para mim se não estão entendendo, porque eu falo um pouco rápido às vezes. Fiquem à vontade. Bom, então, é isso que eu tenho assim para chamar a atenção desses pontos preliminares, e ainda há mais alguns que eu devo alertar aqui a vocês. Nós temos as chamadas certidões criminais que o Tribunal de Justiça de São Paulo predispôs nas normas de serviço. Essas certidões criminais não estão previstas no provimento 65 do CNJ. E eles devem estar se perguntando, mas por que nós temos que obter certidões negativas criminais dos titulares do domínio, dos antecessores, dos requerentes? Por que eu vou ter que obter tudo isso, né? Qual é a finalidade disso se na justiça civil, né, não se exige isso? Olha, eu vou dizer francamente para vocês, eu tenho dúvidas a respeito da efetividade dessa norma, mas eu não desconheço o sentido dela. Não desconheço o sentido, porque nós sabemos que há crimes, né, que são catalogados no Código Penal que têm relação com a atividade possessória. E há outros delitos que também podem configurar turbação, né, em relação à posse, como são ameaça, constrangimento ilegal. Então, existem aí, ou até mesmo, né, crimes de dano. Isso tudo pode influenciar na, na avaliação da oponibilidade ou não da posse a cargo do requerente. Ele tem que demonstrar que não há oposição à posse, e então teria que demonstrar a negativa de oposição também na esfera criminal. Mas, pela experiência que a gente tem no cível, vocês sabem muito bem disso, né? Não há necessidade de juntar a certidão criminal, porque, evidentemente, a vítima, né, no crime não vai se contentar com um boletim de ocorrência ou com uma ação penal, se ela pode muito bem, né, desde logo, fazer repulsa à posse por desforço imediato ou entrar com uma ação possessória com pedido liminar. Então, por que, podendo entrar com uma ação possessória, obtendo uma liminar de reintegração ou de manutenção, enfim, um interdito possessório, por que ela vai aguardar o desenlace do inquérito criminal e da eventual propositura ou não da ação penal a cargo do Ministério Público? Então, a efetividade dessa norma é que eu acho que é discutível, embora eu respeite, a gente sabe bem qual é a finalidade dela, sabe bem qual é o fundamento dela, mas eu acho que não haveria necessidade de se alocar essa norma aí, que tem nos causado, no cartório, uma dilação de tempo que, a meu ver, seria totalmente desnecessária. Essa certidão criminal, aliás, ela só é obtida através dos elementos que eu acabei de falar, né? RG, CPF, nome da mãe, data de nascimento, e tudo isso por meio de buscas no registro civil. O RG já não digo, mas o CPF eu consigo. Mas existe aquele problema também das homonímias, sabe lá de quem que eu estou falando. Já aconteceu em processo meu, onde havia aí 5 pessoas com o mesmo nome, mas a gente conseguiu identificar pela filiação qual era dessas pessoas, qual seria realmente a titular do domínio. A antiga titular, né? Porque ela faleceu, né? E os herdeiros sucederam na posse. E aí vocês devem perguntar o seguinte: como é que ficam os herdeiros, no caso? Tem que obter certidão negativa? Tem, né? Porque se há herdeiros, eu tenho que obter os negativos dos distribuidores, porque são eles os atuais proprietários, os atuais titulares do domínio. Realmente é uma forma de dar
certeza à norma e é uma forma de dar segurança ao processo. A gente tem que trabalhar para conseguir isso no tempo mais rápido possível. Hoje, as certidões negativas distribuidores cíveis, elas têm saído com rapidez. Agora, as certidões criminais, nem tanto, né? A gente se defronta com dificuldades. Mas já tenho notícias aí que, através de e-mails, tem se obtido um resultado melhor em termos das negativas criminais. Se eu não conseguir RG-CPF de titular de domínio ou antecessor na posse, né, eu não vou reiterar esse tipo de certidão, porque as próprias normas estabelecem dispensa de certidão nesses casos. Porque ninguém é obrigado a fazer o impossível, né? Você sabe melhor do que eu que há uma máxima no direito, né, nesses termos, né, de que não se pode realmente fazer aquilo que não é possível material ou juridicamente, né? Muito bem. Eu já falei da ata notarial, já falei dos anexos dessa ata. Não sei se eu falei, mas é interessante, aliás, é cauteloso que o tabelião rubrique todos os anexos para formar um estojo, para formar um caderno, né? Trazer ao registrador uma documentação fechada, para quem não tenha o registrador de ficar perdendo tempo em conferir a relação que contém a ata com a relação que está sendo anexada. Vou dar um exemplo para vocês. O tabelião recebe a documentação do advogado, as certidões negativas dos distribuidores, dependendo do número de pessoas, serão muitas certidões negativas dos distribuidores estadual e federal, né? E, vamos dizer assim, e nesse caso, o tabelião arrola todas essas certidões. Todos os números dessas certidões passam a constar da ata notarial. O que acontece se o advogado juntar as certidões fora da ata? Eu, registrador, tenho que conferir certidão por certidão para ver se os números coincidem com aquilo que a ata notarial consignou. Eu vou perder mais tempo para fazer o exame, o que decididamente não deve ser o propósito, não deve ser a proposta ou o propósito do advogado, porque nós trabalhamos em colaboração e é preciso que o advogado entenda que quanto menor for o nosso trabalho de conferência, né, melhor será para nós agilizar o processo. Menos tempo a gente vai ter que despender com o processo. Porque o processo campeão judicial envolve, sim, conferência cruzada, conferência feita a todo momento. É como se a gente estivesse fazendo uma escritura dentro de um tabelionato de notas. A gente tem que conferir RG, tem que conferir CPF, tem que verificar na ata se os números conferem com aquilo que estão no requerimento, tem que verificar o nome, se o nome coincide com a certidão de nascimento, ou certidão de casamento, tem que verificar se o requerente é divorciado, se ele era casado antes, se depois divorciou, se esse bem não se comunicou no patrimônio do antigo cônjuge. Quer dizer, é uma série de conferências que é feita, né, pelo oficial, e é frequente isso, na medida que vão sendo protocolados novos documentos, novas conferências são feitas. Então, o ideal sempre é ter planta e memorial bons, né, não haja aí dificuldades na elaboração dessas plantas, nem dos memoriais, que eles realmente espelhem a realidade física do imóvel, porque é muito ruim para nós ficarmos conferindo toda hora as plantas e memoriais que vêm ao processo. Então, por um erro de azimuth, a gente tem que informar na nota devolutiva e essa planta vem depois, toda ela retificada, e nós temos que conferir ela integralmente e assim também o memorial. Então, isso gera muito trabalho. Então, quanto menos a gente errar, tanto nós quanto os advogados, melhor assim, né? Então, é isso que eu tenho assim para dizer preliminarmente. O que mais eu tenho aqui para falar para vocês? Sobre os documentos que são originais ou documentos autenticados.
Muito bem. Justo título tem que vir no original, né? Com o compromisso de compra e venda, a escritura, isso tem que vir no original. Não servem cópias autenticadas. Ata, planta, memorial, ART, negativas, certidões de lançamentos fiscais e mandatos, sempre no original. Não podem vir em cópias autenticadas. O advogado pode autenticar as cópias? Pode autenticar as cópias, e é cauteloso que o faça em folha, não naquela menção genérica no requerimento, dizendo: instrui esse requerimento tais e tais documentos, todos eles são reconhecidamente autenticados neste ato. Por quê? Porque isso é o que o tabelião faz, e isso é justamente para evitar que haja alguma confusão. Então, um documento que foi juntado que não deveria ser autenticado e foi, na generalidade feita no requerimento, dado como autenticado. Então, convém que sejam feitas autenticações em folha, né? É só dizer o advogado, se identificar, dizendo que confere com o original e assinar embaixo. Confere com o original e assina embaixo. Não tem nenhuma dificuldade para isso, de forma que isso só vai dar garantia de segurança. Eu conheço processos, já tive oportunidade de processar esses pedidos em que o advogado não autenticou todas as vias, porque ele não tinha elementos para autenticá-las. Havia uma procuração xerocopiada, de respeito a uma procuração pública, que era xerocopiada do advogado. Sabiamente não autenticou, porque ela não conferia com o que estava no livro. Juntou depois uma certidão do livro, aí sim, original, e a gente viu que não havia conferência. Então, é sempre bom tomar cautela na hora de autenticar documentos, porque é uma responsabilidade muito grande. E se o advogado não tem segurança em autenticar, não autentique. Só diga que não tem condição de autenticar e ponto final. Agora, documentos essencialmente originais, como eu falei há pouco, eles não devem ser objeto de autenticação, mas devem vir no original. Bom, nós temos uma petição chamada de consolidação. Isso é uma criação do nosso métier, né? Nós fizemos uma espécie de cartilha do campeão judicial. Ela foi patrocinada pelo IRIB, do qual faço parte. Eu e alguns colegas fizemos essa cartilha, então a gente colocou ali o que a gente chama de petição de consolidação. O que é isso? No processo vem inúmeras emendas aí, e a gente perde de vista, às vezes, o global, né? o conteúdo daquilo, né? A visão geral. Então, por cautela e também para melhor visualização do processo, a gente pede ao advogado que apresente uma petição consolidando todas as emendas. Na realidade, seria uma petição inicial completa. Eu vou deixar à disposição dos senhores uma minuta padrão, já falei com a doutora Suzy, uma minuta padrão de petição, de requerimento, vou chamar requerimento, né, que é administrativo, um requerimento da USCAPEON Judicial, onde daria para vocês aí uma visualização boa sobre o que pode e sugerimos aquilo que é totalmente cabível, né? Que vocês podem fazer e aí se cercar de todas as garantias de que não terão aí algumas surpresas de emendas a respeito do requerimento. Assim, no nosso modo de ver, né, da nossa classe aqui, né, que a gente pode falar em termos mais gerais, em razão do que nós escrevemos nessa cartilha do extrajudicial, que está disponível junto ao IRIB. Eu não sei se para as pessoas que não são associadas, se elas têm essa possibilidade de aquisição, mas eu acho que existe essa possibilidade. Eu não tenho essa certeza hoje, mas é uma cartilha que me parece muito apropriada para quem tem interesse em se aprofundar nesse assunto. Nós temos também
eu não estou fazendo nenhuma, quero aqui deixar claro, nenhuma propaganda, né? Eu não estou ganhando nada com isso. Aliás, fiz a cartilha de graça, né? E não ganho nada, nem direitos autorais. Tá? Quando a gente trabalha no IRIB, a gente trabalha a título de colaboração. Mas Deixa isso é eu... só para beneficiar aí a classe, prestigiar vocês, né? E dar aí vamos dizer, municiar aquilo que é possível para que vocês consigam um êxito, né? De melhor satisfação, né? Um melhor êxito possível. Doutor, antes Sim. do senhor entrar no próximo requisito, o doutor Jorge pergunta como fica a questão da validade de 30 dias das certidões do registro de imóveis dos confrontantes, se entregues no prazo da nota devolutiva, mas depois o cartório... Peraí que escapou aqui. Mas depois o cartório dá outra nota por outras questões, por outras exigências, porque dependendo do cumprimento, pode ser que essas sempre vençam antes que se cumpram todas as exigências. Ela vale dentro do prazo de 60 dias ou da nota, dentro do prazo de 60 dias da nota ou os 30 dias iniciais. Como fica aí essa questão entre a expedição, a validade da certidão e da nota devolutiva? As certidões negativas distribuidores... Tá baixinho o som. Hã? Agora voltou, o seu som estava muito baixo. As certidões negativas dos distribuidores têm que ser tiradas no prazo de 30 dias da data do protocolo para trás. Para trás, não para frente, é claro. Se tirar para frente, melhor ainda. Se for dar a entrada no protocolo hoje e tirar a certidão negativa e juntar depois, né, nenhum problema. Né? O que não pode é ultrapassar 30 dias da data do protocolo para trás. Isso está nas normas. Tá? Então, assim, é cauteloso tirar isso nesse prazo, senão o oficial vai exigir, esses vão gastar mais com novas certidões. O Perfeito. que costuma dar erro, geralmente, é em nome, né? Porque a gente sabe que, às vezes, digita o nome errado, digita o CPF errado, e aí o oficial é obrigado a exigir que o advogado traga uma nova certidão. Perfeito, obrigada. Era isso ou tinha mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Tudo ok, certidão... Jorge? Quer fazer mais alguma colocação? Pode falar também. Não, obrigado. É porque, no caso aqui, geralmente os campeões em que eu estou atuando são de loteamentos irregulares. E a cidade é uma cidade pequena que pertence à comarca, na qual a maior parte da cidade era zona rural. Depois ela virou zona urbana, então não existe registro nem matrícula da maior parte dos terrenos. E para procurar certidões nos cartórios de registro de imóveis, porque também aqui pertencia a uma comarca, depois mudou, então tem que fazer busca em duas comarcas, em 2 cartórios de registro, e geralmente por causa desse problema. Então, às vezes tem que procurar nos 2 com um único CPF, às vezes a pessoa tem nomes errados, com grafias diferentes, então é por isso que dá problema. Então, quando a gente manda uma certidão, geralmente o cartório pede outra de outra comarca para verificar se havia algum tipo de registro ou menção daquele nome e tal. E aí, geralmente, ele só faz isso depois que dá a nota. Só que ele dá a nota com 60 dias de prazo, mas pede a certidão com validade de 30. Sim. Quando a gente vai fazer busca no registro de imóveis, a situação é um pouco diferente. A gente tem que explicar melhor. As certidões do registro de imóveis também têm prazo, né? Que a gente tem que se acautelar. Eu não vou exigir certidão do meu próprio cartório. Evidentemente, se eu tenho toda a base territorial, todos os registros, eu não vou exigir que o advogado me traga uma certidão do meu cartório, né? Então, eu vou juntar cópia no processo de todas as matrículas dos confrontantes do móvel capiano.
É simples assim. Agora, se eu tenho que me valer de certidão de outros cartórios, eu tenho que me preocupar com os prazos? Depende das circunstâncias. Eu acho que se é uma certidão muito antiga demais, é cauteloso pedir uma certidão mais atualizada, né? Agora, se é uma certidão mais recente, uma recente, o que que você pode dizer? O que pode ser mais recente? Ora, vai, 1 ano, 6 meses, 2 anos, acho que mais nessa fase eu posso admitir uma certidão sem ter que tirar uma mais recente, partindo do pressuposto que o cartório anterior, ele já deixou de ser o competente para praticar os atos de registro. Supondo que eu tenha inaugurado minha serventia, vou ser mais preciso, se eu tenho inaugurado a minha serventia há 5 anos. De 5 anos para cá, eu não preciso pedir certidão nenhuma de cartório anterior. Se eu tiver toda a base territorial, eu não vou exigir nenhuma certidão. Agora, se eu vou pedir certidão dos cartórios anteriores, eu não vou ter muita preocupação em saber se houve ou não alienação, se eu tiver uma certidão com, sido tirada a partir do momento que eu fui, que eu comecei a trabalhar. Por exemplo, essa certidão foi tirada no dia 1º de setembro de 2000, vamos chamar assim. Foi no momento em que eu inaugurei a serventia. Hoje nós estamos em 2021. Eu posso dispensar uma nova certidão? Posso, porque aquela certidão de 2000 não me refletiria nada, absolutamente nada, a não ser aquilo naquele momento. Enquanto hoje, se eu tirar uma certidão do meu cartório, eu não vou tirar porque é do meu cartório mesmo, eu não preciso tirar, eu vou juntar cópia, eu sei que nenhum ato foi praticado naquele imóvel, a não ser na minha serventia. Exceção, às vezes, é feita, aliás, às vezes não, a lei diz, né? Exceção é feita quando há averbação no registro antigo. Averbação de disponibilidade, averbação de destaque, averbação de desmembramento. Mas, invariavelmente, se eu vou abrir matrícula na minha serventia, esses pormenores todos já deverão constar do meu registro. Então, assim, é relativa essa história de pedir certidão com prazo, ou dependendo do prazo que é da certidão de registro de imóveis, que não é certidão negativa de distribuidores, porque isso vai depender das circunstâncias do próprio cartório. Era só isso que eu queria dizer a vocês, em relação às certidões dos registros de imóveis, para diferenciar aí das certidões negativas de distribuidores. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Uma coisa que às vezes vem... Não, pode juntas... tocar. Hã? Pode seguir. Pode seguir. Uma dúvida que vem muito, às vezes, no cartório é o seguinte: havendo justo título com quitação, eu posso dispensar a notificação do titular do domínio? Vamos supor que determinada pessoa que era proprietária da área, tenha passado uma escritura para o uso capiente e essa escritura tenha prova de pagamento, tá? Eu posso dispensar a notificação? Diz o provimento 65 e as normas da Corregedoria de Serviço do Tribunal de Justiça que eu posso dispensar o chamamento desse titular do domínio. Agora, será que isso seria totalmente viável em toda e qualquer circunstância? Eu diria para vocês, é um risco não chamar o titular do domínio. Primeiro, vocês sabem melhor do que eu que há garantia do contraditório e do devido processo legal e que ninguém pode ser privado da sua propriedade senão o quê? Através do devido processo legal. Então, se o proprietário amanhã disser, eu outorguei a escritura, mas acontece que essa escritura que eu outorguei, ela foi editada, e esse editamento não foi juntado pelo usucapiente nos autos, e esse aditamento diz exatamente que não houve quitação.
né? Não houve quitação do preço, houve, sim, um pagamento parcial. Daí vem o titular do domínio e a nulidade do processo, porque ele não foi chamado. Então, será que essa norma do artigo 13 seria de todo conveniente? O artigo 13 é que fala disso. Se vocês forem olhar lá no provimento 65, é lá que é dito, né, que o oficial tem esse poder de dispensar as notificações dos titulares do domínio quando há justo título outorgado pelo próprio em favor do uso capiente. Eu tenho minhas dúvidas e eu, por cautela, tenho pedido o chamamento, porque a gente sabe que a gente não sabe, né? A gente sabe o que não sabe, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? A gente não sabe se realmente aconteceu aquilo, se o título não é falso, se houve realmente pagamento integral, se não houve aditamento, se não houve revogação, se não houve, vamos chamar em termos de obrigações, se não houve inovação. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu sei que a norma do provimento, ela facilita a celeridade do processo. Imaginem vocês, tem que ficar chamando herdeiro, chamando o titular do domínio, quando o requerente já tem um justo título na mão e ele não precisaria chamá-lo. Mas o artigo 13, eu vou ler para vocês, ele dá uma redação que é perigosa. Vou dizer para vocês por quê. Tá? Vou chamar aqui o artigo 13, do provimento 65. Eu tinha ele aqui na tela, mas saiu, não sei por quê. Diz assim: considera-se outorgado o consentimento mencionado no caput do artigo 10 deste provimento, dispensada a notificação, quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstre a existência de relação jurídica com o titular registral. Então, além do justo título, eu posso ter um instrumento que demonstre a existência dessa relação jurídica, acompanhado de prova de quitação das obrigações e de certidão do distribuidor cível, expedida até 30 dias antes do requerimento, que demonstra a inexistência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo imóveis capiendo. Aí ele dá os exemplos de títulos e instrumentos que se refere, o caput. Compromisso recibo de compra e venda, cessão de direitos, promessa de cessão, pré-contrato, proposta de compra, reserva de lote, ou instrumento no qual consta a manifestação de vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal, do lote, unidade, etc, etc. Quer dizer, a gente tem um artigo 13 que é meio complexo, porque o parágrafo 2º diz mais o seguinte: em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice a correta escrituração das transações. Evidentemente que o requerente tem que justificar por que ele não conseguiu registrar o título nessas situações, para evitar a bula, né, dos requisitos legais do sistema notarial, dos impostos de transmissão, devendo o registrador alertar o requerente e as testemunhas. Espera aí, mas aí aparece um dado novo, né? O caput não está falando de testemunhas, está falando acompanhado de prova da quitação das obrigações, certidão do distribuidor, expedida até 30 dias antes do requerimento, demonstra a inexistência de ação judicial. Aí o parágrafo 2º já introduz um elemento novo, testemunhas. Testemunhas quais? Que o oficial vai ter que ouvir? Ou são as testemunhas que constam de alguma declaração em separado, que vão dizer que a declaração falsa na referida justificação? Quer dizer, então eu já tenho testemunhas que vão ter que prestar depoimento numa justificação. É isso, né? Que configurará crime de falsidade sujeito às penas da lei. Aparentemente, nós estamos falando aqui de testemunhas com declarações prestadas numa justificação de posse. Mas isso não inibe o registrador de ouvir as próprias testemunhas, me parece, né? Aí, o parágrafo 4 diz uma coisa que é ainda mais emblemática. A análise dos documentos citados neste artigo, em seus parágrafos,
será realizada pelo oficial de registro de imóveis que proferirá nota fundamentada, conforme seu livre convencimento, acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e da inexistência de líder relativo ao negócio objeto de autorização para o capitão. Quer dizer, o provimento diz, olha, maravilha, beleza, vocês estão dispensados de notificar o titular de domínio, herdeiros, etc. Todavia, a responsabilidade é toda do oficial, hein? Quer dizer, eu tenho para mim que a leitura que eu faço de artigo 13, parágrafos, tá, me sugerem que eu possa dispensar, mas eu não sou obrigado a dispensar. Mesmo porque eu posso não estar convencido acerca da veracidade, eu não tenho certeza sobre isso, né? E eu não posso afirmar com a minha palavra, com a minha fé, de que aquilo é verdadeiro, né? Então eu acho complicado esse artigo 13, né? Primeiro, pelo fato de a Constituição Federal estabelecer o devido processo legal, a garantia do contraditório, né? E segundo, pelo fato de que eu não tenho aqui muita segurança para transferir ao oficial essa incumbência. O oficial tentar verificar a autenticidade, a veracidade, idoneidade do conteúdo é uma responsabilidade muito grande. E eu não tenho realmente dispensado, então, a notificação do titular do domínio, ainda que o artigo 13 diga isso, porque eu entendo que isso aqui é uma presunção e não uma outorga de consentimento, né? Eu acho que isso aqui é uma presunção de consentimento. E, por ser uma presunção, eu posso muito bem me forrar em não aceitá-la se não houver nenhum outro elemento de prova que me satisfaça e me dê toda a segurança necessária para que eu possa dispensar essa providência. Se tiverem perguntas, por favor. Eu acho que os advogados me acompanham nisso, né? Ou eu estou enganado? Acho que é muito complicado dispensar a notificação do titular do domínio. Sim, creio que Imaginem sim. vocês sendo proprietários de uma área, de repente, um belo dia, recebem a notícia do usucapião, né? Quando vão lá tirar uma certidão do registro de imóveis, sem terem sido chamados por conta de um compromisso compra e venda ou de um título lá que se diz, né? Um título que nem é justo título, né? Quer dizer, uma proposta de compra, né? Uma reserva de lote, sujeito com uma reserva de lote, uma proposta de compra, acompanhado da prova de quitação das obrigações e certidão do distribuidor. Que obrigações seriam essas numa proposta de compra, né? Uma certidão do distribuidor expedida até 30 dias antes do requerimento. Quer dizer, isso me daria, então, daria uma surpresa, né? De repente, eu, olhando a certidão da matrícula, verificaria que alguém usucapiou um imóvel onde eu não fui chamado para me defender. Eu não sei, eu acho que é complicado esse artigo 13, mas não ignoro que alguns colegas utilizam essa faculdade e respeito aqueles que tenham esse entendimento em contrário, né? Não sou eu quem sou eu para julgar aí o acerto, desacerto do provimento, não estou falando isso, mas eu acho que é complicado. E a constitucionalidade, a inconstitucionalidade do provimento também não me compete, né? Não cabe a nós, oficiais registradores, declarar a inconstitucionalidade de normas administrativas, porque você sabe melhor do que eu que para isso existe uma cláusula de reserva de plenário, né? Só o judiciário pode declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato que ele o faça às vezes. Bom, em síntese, senhores, é só isso que eu tenho aqui para dizer. Existem uma série de outras coisas, né, que eu poderia falar, mas eu acho que o tempo já... Posso estar enganado, me avise aí a doutora Suzy, se o tempo já não estou esgotando, se já não esgotou. E também seria impossível a gente tratar de uma exposição dessas, de todo o assunto que vai aí ao infinito, né? Se a gente for levar a ferro e fogo,
né? Daria aí talvez alguns meses para a gente ficar falando sobre cada item da Usucapião. Evidentemente que o provimento tem muito mais do que isso, evidentemente que as normas têm muito mais do que isso, e a própria lei tem muito mais do que isso, né? Existem impugnações, são fundadas, são genéricas, existe a questão dos ônus reais, os gravames, restrições administrativas, existe uma série de coisas que a gente poderia falar, mas eu acho que essa não é a proposta. Não é a proposta da gente ficar falando em teorias e simplesmente aqui é de trazer a vocês a prática do processo do extrajudicial e alertar para os, vamos chamar assim, para os obstáculos e dar também, vamos dizer assim, as dicas para que vocês possam fazer com que o processo ande o mais rápido possível de maneira mais segura. É isso que eu queria fazer e quero agradecer a todos vocês, a companhia e por estarem ouvindo até agora, né? Já passamos aí já bastante tempo e agradecer também à OAB por essa oportunidade. Muito obrigada, doutor. Foi excelente e, como o senhor bem pontuou, a ideia maior e aquilo que conversei contigo da nossa comissão, eu estando como presidente, é de trazer sempre uma visão prática para os advogados. É óbvio que tem que saber os provimentos, as legislações, etc., mas saber esse caminho das pedras é muito importante, principalmente dito por quem está do outro lado, né? E que o senhor deixou bem claro que caminha de mãos dadas aí com a advocacia em prol do sucesso desses procedimentos. Então, em nome da OAB de Santana, do presidente Dr. Peter Aparecido de Souza, de toda a diretoria, dos membros, do pessoal que está aqui nos acompanhando até agora, que são membros e não são membros de outras comissões da OAB Santana também, o nosso colega lá de Minas, né, que hoje a internet nos possibilita essa dinâmica, né, essa troca de informações com outros colegas de outros estados, e eu quero agradecer muitíssimo ao senhor que muito gentilmente aceitou meu convite, e foi uma aula, e eu agradeço muito mesmo, em meu nome, em nome da OAB Santana, da comissão, e não só como advogada, né, eu costumo dizer que no mundo que a gente vive hoje tão cruel, a gente ter pessoas que gratuitamente, graciosamente, vêm compartilhar conhecimento louvável, né? Que tenhamos mais profissionais assim. Muito obrigada. Não temos mais perguntas aqui. O senhor pode me mandar o material que eu disponibilizo para todos que estão aqui, para o pessoal do grupo. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Se alguém quiser me mandar para eu compartilhar, eu já anotei quem disponibilizou aqui, tá? Mas é suzecruzadv@gmail.com. O Suzy é S-U-S-E, é um pouco diferente. Então, muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Brigadão mais uma vez. Obrigada, OAB Santana. Doutor Henrique, obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero que o senhor venha mais vezes nos prestigiar aí com para que possamos prestigiá-lo cada vez mais com essas explanações. Muito obrigada mesmo, viu? Fiquem super à vontade. A minuta da petição, ela complementa essa nossa exposição, porque ela, vamos dizer assim, dá o panorama daquilo que a gente falou e dá os outros elementos que a gente não falou, né? Preâmbulo, qualificação, objeto, fundamento legal. Então, tudo aquilo que eu não falei em termos de requerimento, vocês vão encontrar ali na minuta. Muito obrigada. O que demonstra, mais uma vez, o seu carinho, né? Com todos nós, porque isso é um gesto de muita delicadeza, muita cooperação, né? Com todos nós aí da área. Muito obrigada pela colaboração. Podem contar comigo. Se tiver alguma outra dúvida, quiserem fazer qualquer questão, eu vou deixar meu e-mail junto à petição. A senhora sabe meu e-mail, né? Tem. Então, não há necessidade.
Sei, eu coloco lá para eles também, Tá bom. tá bom? Muito Prazer é obrigada. meu. Prazer Muito é meu. obrigada. Foi um prazer. Pessoal, boa noite. Até a próxima, que vai ser agora em outubro. Depois eu disponibilizo para vocês nos nossos canais de comunicação. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Muito Até. obrigado. Boa noite. Eu não consigo encerrar aqui, doutora. Não Eu sei. encerro aqui, pode ficar tranquilo.